Olá pessoal, estamos começando nosso curso. Esse é o primeiro módulo do mini curso sobre rotulagem em alimentos. Então nós vamos agora ver a questão da rotulagem básica. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar com vocês as formas que vocês têm para entrar em contato comigo. Então, tanto vocês podem falar comigo através do meu Skype, como me passar um e-mail, ou ainda mandar pela abinha de mensagens que tem lá em cima, ou ainda por fórum, por chat. Então, vocês têm várias formas de falar comigo e tirar suas dúvidas. Eu estou aí colocando a principal bibliografia consultada, mas também utilizei as resoluções que a gente vai estar mostrando durante o curso, também foram utilizadas para montar esse curso. Em primeiro lugar, o que é rotulagem? Então, a rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, em relevo ou litografada ou colada em embalagem de alimento que tem como função informar o consumidor as propriedades nutricionais do alimento. A base legal. Nós temos inicialmente 4 legislações que a gente vai estar trabalhando. A RDC 259, a 359, a 360 e a Lei 10.674. Então, na primeira, ela vai trabalhar a questão da rotulagem que é obrigatória em todos os alimentos e bebidas prontos para o consumo. Aí, na segunda, ela vai trabalhar a tabela de referência das porções de alimentos e bebidas embalados. Na terceira, obriga a rotulagem nutricional e a identificação da presença ou não de glúten por essa Lei 10.674. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber quais são os produtos que são dispensados de rotulagem. Existem produtos que a lei libera. Então, águas minerais, bebidas alcoólicas, aditivos alimentares e coadjuvantes, especiarias, vinagre, sal, café e chás sem adição de outros ingredientes, alimentos preparados e embalados em restaurantes, alimentos fracionados nos pontos de venda a varejo. Então, a gente vai num mercadinho e compra um queijo fatiado. Então, aquele queijo fatiado ele vai ser identificado como um alimento fracionado no ponto de venda. Frutas, vegetais e carnes in natura, resfriadas ou congeladas, e produtos com embalagem com menos de 100 centímetros cúbicos. Um bombonzinho. Já imaginou se tivesse a rotulagem nutricional num bombom? Ia ser mais papel do que o bombom. A responsabilidade pela colocação do rótulo. O produtor, o embalador, o fracionador ou varejista, todos eles são responsáveis. Então, se na hora o embalador não tem a rotulagem que o produtor não colocou, ele vai ter que colocar. E por aí vai. Então, todas essas pessoas que estão na cadeia são responsáveis pela colocação do rótulo. E as informações obrigatórias? Primeira identificação do produto. Conteúdo líquido. Identificação da origem. Lote. Prazo de validade. Instruções para preparo, uso e conservação. Informações nutricionais. Então, não é que o seu fornecedor ele seja bonzinho, que a lei obriga que ele coloque tudo isso lá no seu produto. Vamos começar a observar de um por um. Identificação do produto. Então, ele deve ter a denominação de venda e a lista de ingredientes. O que é a denominação de venda do alimento? É o nome que indica a verdadeira natureza do alimento. Exemplo, macarrão parafuso com ovos. E a lista de ingredientes. A lista de ingredientes ela deve estar em ordem decrescente quando possuem vários ingredientes. Então, vamos supor aquele macarrão, vai ter a farinha de trigo, vai ter ovos. Então, o primeiro ingrediente é sempre o que tem maior quantidade e aí vai em ordem decrescente, do maior para o menor. Na lista de ingredientes, ela pode também utilizar o nome genérico, como gordura vegetal ou animal. Então, isso daí já é o nome genérico daquele item. Então, ela também pode usar. E também os aditivos. Eles devem ser citados e também a sua função principal ou fundamental
e o número de identificação. Então, cada um desses ingredientes aditivos, eles vão ter um número de identificação. E esse número de identificação ele também pode ser usado. Ou então, você pode colocar a sua função principal ou fundamental. Então, isso vai ser de acordo com a escolha do fabricante. A necessidade é, você vai colocar o nome do aditivo, certo? Isso daí não pode ser omitido. Na questão, quando a gente trata do corante tartrazina, ele deve ser citado por extenso. Então, esse corante, como é uma frequência muito alta de alergia causada por ele, então, por esse motivo, a gente não deve só usar o número de identificação, mas sim o nome dele por extenso. Conteúdo líquido. A gente deve observar uma coisa. Então, observar muito qual é a unidade de medida. Porque eu vejo, às vezes, que vocês se confundem nas aulas com relação a sólido, grama, quilograma, líquidos, mililitro ou litro. Então, você deve observar isso e sempre no rótulo você vai ter que citar a unidade de medida. Identificação de origem. Quando eu falo da identificação de origem, ela está baseada no quê? Em primeiro lugar, razão social. Depois eu tenho que colocar o endereço completo. Eu não preciso colocar o número do CEP. O número do registro, CNPJ, e o país de origem. No caso, quando for um produto nacional, a gente coloca indústria brasileira, certo? O lote. Não há uma configuração de lotes. A empresa é que ela vai dizer como é que ela vai fazer o lote. Se ela vai usar letras, números, quantos dígitos. Isso daí é de acordo com a empresa, com o fabricante. Aí vai ter uma política, porque o lote ele serve com uma segurança muito grande para a empresa na questão da qualidade. Porque se dá um problema, então você identifica logo. Quantas vezes a gente não vê recal das empresas? Que aí diz, olha, o produto, número tal, do lote tal. Então, é muito importante. Mas como ele vai montar essa diagramação desse lote, está de acordo com o fabricante. O prazo de validade. Então, nesse item, alguns produtos eles estão isentos. Quais são? As frutas e hortaliças frescas, produtos de panificação, de confeitaria, bebidas alcoólicas com mais de 10% de álcool, vinagre, açúcar sólido e goma de mascar. Quando a validade é de menos de 3 meses, você coloca a data de fabricação e aí com menos de 3 meses aquele produto está vencendo. Então, eu vou colocar apenas o dia e o mês que vai vencer. Quando é mais de 3 meses, aí a gente vê o quê? Vai estar o mês e o ano. Então, muitas vezes a gente observa isso, né? Que tem uns produtos que você só vê assim a data e o mês. É porque é um produto que o uso dele é mais rapidinho. Então, com menos de 3 meses ele vai ser consumido, ele deve ser consumido. Então, por isso é que tem essa distinção. E também a gente observa o quê? Os termos usados é válido até consumir, até antes de... Então, tem várias expressões que são usadas para poder identificar que aquilo dali é um prazo de validade. O que é proibido? Então, algumas coisas são proibidas no seu rótulo. Então, são vocabulários, sinais, denominações e símbolos que induzem ao erro. Efeitos ou propriedades que não possam ser demonstrados. Destaque a ausência ou presença de ingredientes que sejam próprios de alimentos de igual natureza. E propriedades terapêuticas e medicinais. Aqui eu peguei, né, da Anvisa, ela na resolução, ela pegou e fala com relação a isso. Algumas advertências, conforme o tipo de produto, são relatadas pela legislação de rotulagem. Então, a gente deve colocar, contém glúten, quando ele tiver aveia, trigo, cevada, malte. Contém fenilanalina, em alimentos como aspartame, certos adoçantes. Diabéticos contém, para especificar quando houver monodisacarídeos. Este produto pode ter efeito laxativo, aqueles produtos que vão ser a base de manitol, sorbitol. Ao consumir este alimento, aumenta a ingestão diária de água. Então, em alimentos para controle de peso. Você também deve observar isso. Talvez o vídeo nesse momento esteja um pouco ruimzinho de vocês verem, mas eu vou pegar esse material e vou anexar. Então, vai ser uma das coisas que vai estar anexo de vocês, e aí vocês podem imprimir separado, então não se preocupem. Outra coisa, este produto não deve ser usado na gestação, amamentação por lactentes, crianças, adolescentes e idosos.
exceto sobre indicação nutricionista ou médico, para alimentos para controle de peso. Este produto não deve ser usado como única fonte de alimentação em lactentes, salvo sob a orientação do nutricionista ou médico, para fórmulas infantis. Recomenda-se que os portadores de enfermidades consultem médico e ou nutricionista antes de consumir este produto para alimentos para praticantes de atividade física. Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão constante na embalagem, alimentos vitamínicos ou minerais. Usar preferencialmente sob a orientação médica ou nutricionista em sal hipossódico. Pessoas sensíveis aos efeitos da cafeína devem consumir o produto apenas em doses limitadas. Não ingerir com bebidas alcoólicas e idosos portadores de enfermidades, consultar um médico antes de consumir essa bebida, para bebidas alcoólicas prontas. Então, essas 10 são algumas recomendações que já é feita na legislação para rotulagem e que devem ser incluídos nos produtos. Agora nós vamos para a informação nutricional obrigatória. Então, isso daí é um rótulo padrão. Eu estou colocando aqui sempre, vocês vão ver, sempre que eu pegar essas fotozinhas prontas, vocês vão encontrar que eu vou estar aqui sempre colocando a referência, o site onde eu peguei. Então, vamos lá. É necessário que tenha o valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Então, aqui eu vou estar colocando a porção. Então, isso daqui é um rótulo vertical. Vai estar a porção em gramas ou ml, a medida caseira, quantidade por porção, o percentual por dia do consumo. E aqui eu estou colocando as gramagens. Quando chega a sódio, vai ficar em miligramas. Cálculo das informações nutricionais. Para que eu possa colocar essas informações nutricionais, eu tenho que conhecer alguns conceitos. Então, a questão de porção. Porção é a quantidade média de alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias, maiores de 36 meses de idade. A medida caseira é um utensílio comumente utilizado para consumir ou medir alimentos. Unidade. Cada um dos produtos alimentícios iguais ou similares contidos em uma mesma embalagem. Fração, parte de um todo. Fatia ou rodela, fração ou espessura uniforme que se obtém de um alimento. Prato preparado semi-pronto ou pronto. Alimento preparado cozido ou pré-cozido que não requer adição de ingredientes para o seu consumo. Primeiro passo. Eu vou ter que estabelecer o referencial. Isso daí é o primeiro passo para a gente montar um rótulo. Estabelecer o referencial de porções e bebidas embalados. Aí eu vou vir para cá. Como é que é essa referência de porções? Vamos lá. Se eu for para a pirâmide de alimentos, eu vou ver tantas porções de tal item, tantas porções daquilo, para que forme uma dieta de 2.000 calorias, não é isso? Vamos explicar como é que acontece essa referência de porções. Então, vocês lembram que quando a gente trabalha com a pirâmide de alimentos, cada um dos grupos ele tem um número de porções por dia. Então, por exemplo, produto de padaria, cereais, leguminosas e tal, vão ser 6 porções ao dia. Lembram disso? Verduras, hortaliças e conservas, 3. Frutas, sucos, néctares e refrescos prontos, 3. Leites e derivados, 2. Carnes e ovos, 2. Óleo e sementes, 2. E açúcares, 1 porção. Não é assim que a gente faz. Se eu for avaliar esse número de porções, eu vou ver o quê? Que o total que vai ser desse grupo aqui gera 900 calorias. Ou seja, cada uma dessas minhas porções vai gerar 150 quilocalorias. Então, vamos supor que eu peguei um produto de padaria e fabriquei um novo biscoito, sensação, e tenho que fazer o rótulo dele. Aí eu vejo que 5 unidades daquele meu biscoito de sensação já vai dar as 150 calorias. Então, o que é que eu vou colocar no meu rótulo? Eu vou colocar que 5 unidades formam uma porção. E vou colocar quantas gramas são essas 5 unidades. E com isso eu vou pegar e já vou encontrar isso daqui, as 150 calorias. Então é baseado nessa questão da pirâmide, do número de porções e dessa questão que deu uma voltadinha lá. Cadê meu rótulo? Olha aqui. Porção em gramas ou ml e a medida caseira. Então aqui eu ia colocar tantas gramas, eram aquelas minhas 5 porções, e a medida caseira era 5 unidades.
Então, às vezes, a gente olha um produto e fala assim, como é que pode ser 3 unidades dessa uma porção, eu como um pacote inteiro? Então, eu estou comendo quantas vezes era para ser o meu percentual da minha pirâmide. Então, é isso que a gente tem que começar a interpretar quando a gente está lendo os rótulos. Vou para lá. Então, é essa tabelinha que vocês têm. Produtos compostos. Em anexo à resolução 359, que ela vai mostrar vários produtos compostos com suas quantidades médias. Então, vocês vão encontrar em anexo para ajudar vocês nessa parte. Eu evito muito fazendo meu curso uma coisa muito que... Porque se eu começar só mostrando produto, vai se tornar muito chato. Então, você vai e olha na sua tabela aquele produto que lhe interessa. Agora, o meu segundo passo, eu tenho que definir qual será o valor da minha porção. Então, além disso, eu tenho que conhecer uma coisa chamada medidas caseiras. Então, eu tenho que saber quanto é uma média de uma medida caseira. Então, uma xícara, um copo, uma colher. Quando eu falo em ml, é fácil. Agora, quando eu vou trabalhar uma xícara chá de uma farinha, então, uma xícara de chá de uma farinha vai ser diferente de uma xícara de chá de açúcar. Por quê? Cada produto vai ter sua densidade. Então, isso também vai influenciar na hora em que eu vou definir quantas gramas vão ser daquela xícara de chá. Um prato raso, ele vai ter em média 25 centímetros de diâmetro, 22. E um prato fundo vai em média comportar 250 ml, ou centímetros cúbicos. Porção em relação à medida caseira. Então, uma medida caseira, eu vi que ela chegou até 30%. Então, ela vai ser 1/4. Eu vou indicar assim, a fração. De 31% a 70%, meio. De 71% a 130% eu já considero uma unidade daquela medida caseira. Isso daí é quando eu estou avaliando para poder determinar a quantidade de uma medida caseira em relação àquelas quilocalorias que eu já falei para vocês. Se for 131% para a medida caseira, então eu vou ser 1,5. Então, 1,5 xícaras disso vai ser equivalente a uma porção. Então, conseguindo compreender. E se for de 171 a 230, duas porções. Agora, o meu terceiro passo. Eu tenho que definir a quantidade de nutrientes. Então, pode ser ou por análise físico-química ou por consulta de tabelas. Então, a análise físico-química, ela sai muito mais cara. Então, muitas vezes a gente utiliza as tabelas, principalmente em empresa pequena, né? Comércio pequeno que está iniciando agora. Agora, existe também a questão do arredondamento, que é o quarto passo. Então, muitas vezes eu vou ter que observar as unidades de medida para poder fazer esse arredondamento. E nessa hora também eu tenho que verificar o quê? Às vezes você encontra, assim, quantidade não significativa. Isso num rótulo. Por quê? Então, se o valor energético for menos do que 4, menor ou igual a 4 quilocalorias, carboidratos menor ou igual a meio grama, proteínas a meio, 0,5, gorduras totais menor ou igual a 0,5, gorduras saturadas menor ou igual a 0,2, gorduras trans menor ou igual a 0,2, fibra alimentar menor ou igual a 0,5 e sódio menor ou igual a 5 gramas também. Então, esses daí são exemplos de medidas caseiras, certo? Regras para arredondamento. Veja só, se você tem um produto que ele tem mais do que 3 números inteiros, você vai cortar o que vem depois da vírgula. Se ele tiver 2 números, você vai deixar também cortando depois da vírgula. Se ele está entre 10 e 1, você vai pegar e você vai tirar, somente vai deixar uma casa decimal. No caso de vitaminas com menos de 1 número, você vai pegar e você vai colocar a cifra com 2 casas decimais. E se forem os outros nutrientes, você vai pegar e só vai deixar com uma casa decimal. Quinto passo, cálculo dos percentuais de referência. Então, agora eu vou ver. Meu carboidrato. A dieta sempre vai ser em relação a 2.000 calorias. Sempre, sempre, sempre.
Carboidratos vai ser em relação a 300 gramas, proteínas 75, gorduras totais 55, gorduras saturadas 22 gramas, fibra alimentar 25 e o sódio, como eu já falei antes, é em relação a miligramas, 2.400. Então, todas as vezes que você vê o rótulo, ele vai estar baseado nisso daí na dieta. Declarações voluntárias. Quando representar 5% das DRIs por porção de produto. Então, você descobre que um determinado produto seu que você está fazendo agora, algum micronutriente representa 5% da DRI. Então, você vai e você coloca. Então, isso é uma declaração voluntária, que você está falando sobre aquele produto. Aí estão todos os valores de referência, que eu não vou ler isso. Vocês têm aí, vocês querem tirar dúvida, vocês olhem no material, que não faz sentido. Eu estou só lendo isso daí. A minha forma de apresentação, vocês já viram que tem rótulos de várias formas. Então, pode estar horizontal, vertical ou linear. Vai depender do espaço que ele vai ter para fazer. O mais importante é que ele coloque a informação nutricional, respeitando, lógico, isso, e também a ordem que foi apresentada. Aí nós vamos ter exemplos de rótulos. E alguns erros nos exemplos de rótulos que eu vou estar passando para vocês, e essa vai ser a atividade. Então, estejam observando a informação nutricional, baseada em 2.500 calorias, né, as quilocalorias. Então, tem várias coisas assim que vocês observando, vocês vão encontrar que não condizem com aquilo que eu passei para vocês. Outro rótulo, que aí vocês devem observar se ele está coerente, se não está. Então, vocês estejam observando aqui esses rótulos. E essa vai ser a primeira atividade do fórum. Novamente, então vocês vão ter um novo rótulo aqui. Vocês vão observar, vamos dizer se está batendo, se não está batendo, se está faltando alguma coisa, certo? Então, vocês estejam observando aí bem direitinho esse rótulo e estejam me repassando. Outro rótulo aqui também, que vocês devem observar, e aí vocês vão pegar e vocês também vão comentar. Outro rótulo, então vocês vão ter todos esses rótulos no material de vocês, que é para vocês, na atividade mesmo, vai estar lá. Vai ter uma atividade que vocês vão estar comentando sobre isso. Então, vocês estão vendo aí bem direitinho. Então, vocês façam um comentário sobre os rótulos que estão no seu material, alguns erros e acertos, descubra e comente. Para avaliar os rótulos, eu ainda estou ajudando vocês e estou deixando esse material que vocês vão pegar. Isso é um material de avaliação de rótulo. Então, vocês vão olhar e vocês vão ver o que é que está conforme, o que é que não está conforme. E aí, vocês vão ter já um norte para na hora de identificar se o rótulo está condizendo com aquilo realmente. Então, eu sou muito boazinha, já deixei o material aí para facilitar a vida de vocês. Então, vão estar todas as perguntas que vão ser coerentes com aquilo que a gente conversou durante a aula. Vamos ao trabalho?